Topiramato, naltrexona, baclofen. Você sabe do que eu estou falando? Estes são alguns medicamentos usados no tratamento da dependência química. A medicação tem o papel de auxiliar o dependente químico que quer parar de usar a substância. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A dependência química não tem cura, mas o que talvez você não saiba é que tem tratamento. E tratamento medicamentoso como qualquer outra doença. Algumas pessoas acreditam que para tratar o dependente químico é necessário uma internação. Claro que há casos em que é necessária a internação, principalmente se o indivíduo está colocando a vida dele ou de outros em risco. Mas o tratamento do dependente químico pode ser realizado em casa, com a psicoterapia e com o tratamento medicamentoso. Você pode se perguntar, para que adianta tomar medicação se não cura? O tratamento da dependência química tem dois pontos importantes. Uma é o indivíduo sair da negação e o outro é ele se manter sóbrio sem recair. Os medicamentos não vão fazer você parar de usar droga. Por isso, você precisa tomar uma decisão de parar de usar. Mas a medicação vai lhe ajudar a passar pelo processo de abstinência, que são todos os sintomas que a pessoa sente quando ela para de fazer uso da substância, seja qual for, com menos sofrimento. A medicação reduz os sintomas, mas não tira por completo. Eu estou falando que às vezes a pessoa cria uma expectativa muito alta de não sentir nada se tomar medicação. E não é assim que funciona. Outro fato importante é saber que a medicação só faz efeito se você tomar de acordo com a prescrição médica. Tem pessoas que são dependentes que estão fazendo uso da medicação e quando querem beber, por exemplo, param de tomar a medicação. Depois voltam a tomar a medicação. Outros estão fazendo uso da medicação e usam outras drogas, enquanto ainda estão tomando a medicação. Claro que a medicação não vai fazer efeito. Não faz o efeito esperado. Nenhuma medicação surte efeito se ela não for tomada de maneira adequada. O dependente químico tem muita dificuldade em aderir ao tratamento, seja ele medicamentoso ou mesmo a psicoterapia. Apesar de que não são apenas os pacientes dependentes químicos que têm dificuldade em aderir a tratamento medicamentoso. Mas um fato que contribui muito para o dependente químico não aderir ao tratamento medicamentoso é a negação da doença. Boa parte acredita que usa porque gosta e não porque tem uma doença. A negação é o seu mecanismo de defesa para continuar na doença e não buscar o tratamento. Os efeitos colaterais da medicação são outro fator que leva o dependente químico a não aderir ao tratamento medicamentoso, dizendo que ficam chapados igual quando fazem uso de outras drogas. Outros acreditam que vão ficar dependentes do medicamento, ou que tem medo de engordar. São várias as crenças que usam como justificativa para não buscar o tratamento medicamentoso. Acontece que a falta desse tratamento facilita as recaídas. Grande maioria das pessoas que têm dependência de alguma substância sofre com outro transtorno psiquiátrico, seja um transtorno de ansiedade ou depressão, mas não dá para saber. A não ser que a pessoa tenha esse outro transtorno já antes do uso de substância. O transtorno psiquiátrico, juntamente com sintomas de abstinência, dificulta a pessoa parar de usar droga. Com o uso do medicamento, trata tanto os sintomas de abstinência, como a ansiedade, por exemplo, e mesmo que a pessoa não tenha um outro transtorno, quando ela para de fazer uso de drogas, a ansiedade é uma das suas maiores dificuldades. A medicação é de grande ajuda no tratamento da dependência química. E agora, falando de alguns medicamentos usados no tratamento da dependência química, o topiramato ele é usado no tratamento da dependência do álcool, da cocaína e do tabagismo. O naltrexona é usado no tratamento da síndrome de abstinência do álcool. Sendo usado de maneira assim correta e pelo tempo necessário, ele diminui a possibilidade da recaída. E eu falo de possibilidade porque a pessoa que é dependente químico, ela tem que fazer a parte dela. Não adianta tomar medicação e continuar fazendo as mesmas coisas que faz quando está no uso, como por exemplo ir para o bar.
Essa medicação, uma coisa boa que ela tem é que ela tem na rede pública. Então, você pode conseguir o tratamento de maneira gratuita. O disulfiram também é um medicamento usado no tratamento da dependência do álcool, mas é necessário que o dependente não faça uso do álcool enquanto está tomando a medicação, porque os efeitos colaterais são intensos e, em alguns casos, pode levar à morte. Se a pessoa estiver tomando a medicação e beber, né, ela pode ter sérios prejuízos. E se você for daquele tipo que você para de tomar remédio para poder beber, não faça isso se estiver tomando essa medicação. Ela permanece na corrente sanguínea por quase uma semana. Para fazer uso dessa medicação, é feito um contrato de consentimento com o paciente, entre paciente e médico, para ele estar ciente de que ele não pode fazer uso da bebida alcoólica, enquanto ele está fazendo uso do medicamento. Mas existem outros medicamentos que também são usados no tratamento da dependência do álcool. No tratamento da maconha, é usada a fluoxetina, buspirona. O tratamento da depressão, devido ao uso da maconha, pode ser feito com ansiolíticos, antidepressivos. Às vezes eu escuto pessoas dependentes de maconha que estão tentando parar de usar, que estão numa depressão muito forte. Eu sempre indico a busca pelo médico. Eu sempre indico passar com o médico, porque dependendo do grau da dependência da pessoa, os sintomas de abstinência são muito difíceis de aguentar. Eu sempre indico, no caso de abstinência severa, buscar uma ajuda médica. Ainda quanto ao uso da maconha, existem medicamentos para tratar a síndrome motivacional devido ao uso da maconha. Se você não sabe o que é isso, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre esta síndrome. E também medicamentos para tratar os sintomas psicóticos causados pela intoxicação da maconha. Enfim, tem medicamentos que podem aliviar os sintomas de abstinência e lhe ajudar a parar de usar a droga com menos sofrimento. As pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico e são dependentes de qualquer outra droga, mesmo que seja o álcool, é importante fazer uso da medicação para os dois transtornos. E a família se certificar que o médico sabe que ele é dependente químico, para o médico fazer um tratamento medicamentoso de acordo com os dois transtornos. Então, concluindo, no tratamento da maconha, os antidepressivos reduzem e melhoram os sintomas da tristeza. Os ansiolíticos minimizam os efeitos da ansiedade e ajudam o dependente químico a lidar com as suas preocupações excessivas devido ao diagnóstico depressivo. E os antipsicóticos ajudam a controlar os tremores e a evitar os surtos psicóticos. No tratamento da dependência da cocaína, o topiramato é usado para diminuir a fissura. Para um resultado positivo, é importante continuar com o tratamento pelo tempo determinado pelo médico. A gabapentina também é apontado como medicamento eficaz no tratamento da dependência da cocaína. E por último, o nefazadona, que reduz a fissura pela droga também. Claro que existem outros medicamentos para o tratamento de cada droga, mas eu não coloquei aqui para não ficar muito longo o vídeo. Agora é muito importante você entender e aceitar isso. Como dependente químico sempre quer fazer as coisas do seu jeito, eu sugiro que você não tome medicamento por conta própria, ir na farmácia e comprar. Mesmo eu tendo colocado aqui alguns medicamentos de acordo com cada substância. Isso aqui não é uma receita. Então, cada caso é um caso, e só o médico é que vai saber qual a medicação mais indicada para seu caso e a dosagem correta. Então, não tente a automedicação. É perigoso, porque essas medicações elas têm efeitos colaterais, como qualquer medicamento. E para finalizar, você encontra atendimento médico gratuito na rede pública. Então, tome a medicação de acordo com a prescrição médica e pelo tempo determinado pelo médico, que com certeza vai lhe ajudar. Agora eu finalizo o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, que isso vai contribuir para essas informações chegarem a outras pessoas. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.